Livro de 2 aos Coríntios, capítulo 9. Bem rapidinho. 2 aos Coríntios, capítulo 9. Um texto muito tremendo, ensinamento, chave do reino para nós. Ok? Alguns abrem a Bíblia, outros ligam a Bíblia hoje em dia, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Importante tê-la no coração. Amém? Ainda que chegue o tempo que ela seja tirada, como em vários lugares já aconteceu, que recolheram, queimaram as Bíblias, ela tem que estar no seu coração. Amém? Aliás, já tentaram acabar com esse livro muitas vezes, mas Deus sempre preservou. Então, valorize, amém? A palavra do Senhor. 2 Coríntios 9, 1 em diante. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessas coisas, da assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que tenho de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns dos macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para as contribuições que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. E vocês serão enriquecidos de todas as formas. Fala de todas as formas. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resume em ação de graças a Deus. Aleluia! Quantos entenderam? Isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Isso é princípio bíblico. Está na Bíblia. Amém? Hoje em dia a gente ouve cada coisa. Pessoas que estão estreitando os marcos do povo de Deus. Trazendo uma doutrina humanista, contaminada, de que isso não é mais para o nosso tempo, isso não é mais para o nosso tempo. O que está na palavra de Deus, isso aqui é Novo Testamento, gente. Quantos entenderam aqui essa carta? Ele já começa dizendo assim, a esse respeito, a respeito de que ele está falando aqui, gente?
Oração? Ler a Bíblia? Ir para a igreja? Jejuar? Do que ele está falando aqui? Contribuições, ofertas. E ele fala assim, olha, eu falei de vocês em vários lugares que eu fui, da generosidade de vocês. E muitos despertaram por causa do exemplo de vocês. E eu sei que vocês, pelo coração de vocês, vocês já devem ter preparado aquilo que eu pedi. Mas eu estou mandando 2 irmãos aí, para ver se vocês prepararam mesmo. Quantos entenderam o que ele falou isso? Porque senão eu vou chegar com alguns irmãos aí que eu falei de vocês, da generosidade de vocês, e vou chegar aí, eu não quero passar vergonha. Ele diz eu, para não dizer vós. Está escrito aqui, nós acabamos de ler. Para que eu, para não dizer vós, fiquem envergonhados de não ter preparado nada. Ele tipo assim, eu tenho falado da fama de vocês. Sempre que eu e o apóstolo Glauro saímos, gente, nós fazemos uma fama de vocês em todo lugar que nós vamos. E pessoas falam, eu tenho que conhecer, eu tenho que ir lá nessa igreja. Lugares que eu ministrei, pessoas disseram assim, não, assim eu vou ter que mudar para Curitiba, pastor. Falei da escola de príncipes, do SIM, da escola de artes, do amor de vocês, da disposição de vocês em louvar, em adorar e fazer a obra do Senhor. As pessoas ficam, não, desse jeito eu vou ter que mudar lá para Curitiba. Esse tempo atrás eu cheguei aqui, encontrei uma pessoa, ela falou, pastor, eu vim lá de Belo Horizonte para conhecer vocês. E encontrei uma outra que falou, eu vim lá da Suíça, pastora. Eu vim lá da Suíça, eu sou membro aqui da Chave de Davi. Eu acompanho todos os cultos. E teve uma que ainda falou assim, aquele lá que a pastora falou, Senhor, me dá gente faminta e sedenta que valoriza a revelação. Pastora, eu sou esses aí. Eu não estou lá porque eu moro longe, mas eu sou desse aí, pastora. Eu coloco lá as tuas pregações e deixo rodando o dia inteiro. E me alimento. E sou cheia. E eu fico pensando, que povo privilegiado aquele povo lá. Olha a fama de vocês. Glória a Jesus. Então, esse povo aqui, eles tinham uma fama. Igual vocês, assim, aleluia. Né? Vamos profetizar, amém? Que eles eram generosos na contribuição. E ele falou, e eu estou indo e estou levando pessoas junto comigo. E eu não quero ficar com vergonha, nem vocês ficarem envergonhados. Falou, cadê? Não estou vendo nada. E ele fala que vários princípios. Não se esqueçam. Gente, ele está dizendo aqui que esse povo já entendia sobre isso. A esse respeito, eu nem tenho que repetir muito. Porque vocês já sabem. Amém? Nem preciso repetir muito, porque vocês já sabem. Vocês já aprenderam que quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Gente, ele está falando primeiramente aqui, honra. A oferta que nós entregamos, o culto que nós realizamos, é honra para Deus. Quanto mais você semeia, mais você vai colher. Amém? E ele lembra o texto da palavra do Senhor para eles, ainda que ele disse, ainda que vocês já saibam, né, mas eu estou repetindo para vocês. E no verso 11 ele diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Amém? De todas as formas, para que de toda ocasião vocês possam ajudar ainda mais, porque ele diz assim, aquele que dá semente na mão do que guarda a semente, é isso que está escrito aqui? Aquele que dá semente a quem? Ao que semeia. Semana passada eu estava me preparando e separando a minha oferta, e eu peguei, abri minha carteira e peguei tudo que eu tinha ali e botei no envelope. Falei, Senhor,
tudo que eu tenho aqui. E fiquei com a carteira vazia. Aí terminou o culto, Deus usou uma irmã e ela chegou e colocou na minha mão. Ela falou: Deus mandou te dar. Aquele que dá semente na mão do que semeia. Muita gente fala: pastor, eu não dou porque eu não tenho. Mas, na verdade, eu sempre digo, é o contrário. Nós não temos porque não damos. Você já tem aprendido. Nós podemos dizer, como o apóstolo falou, você já tem aprendido. Você já tem aprendido. Sempre que você tem lançado uma semente nessa igreja, você tem tido ensino antes. Para você lançar a semente sobre a palavra do Senhor. Não é porque a palavra humana. A Bíblia diz assim, Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente. Isso é do texto que o apóstolo lembrou eles lá. A quem dá liberalmente ou com liberalidade, generosidade, ainda lhe será acrescentado mais. Jesus também repete isso depois. Que quanto mais você dá, mais você recebe. Dá e ser-vos-á dado. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Tem texto que diz: aquele que retém o que deveria dar. A expressão é essa: aquele que retém o que deveria dar. Na nossa vida, como mordomos do Senhor, nós temos que observar aquilo que nós temos que reter, aquilo que nós devemos dar. Quantos já foram arrumar o seu guarda-roupa e você falou: isso aqui eu tenho que dar, isso aqui eu tenho que dar? Quantos? Vocês estão entendendo? Então, aquele que dá, recebe mais. Mas aquele que é para dar, mas não deu, reteve aquilo que deveria dar, o que acontece? Empobrecerá, diz no outro texto. Então, são princípios bíblicos, não é invenção de igreja, invenção de pastor. Mas tem pastor por aí que fala essas coisas para tirar dinheiro do povo. Problema deles. Vão dar conta para Deus. A palavra do Senhor diz que ou nós servimos a Jesus ou nós servimos Mamon. E o Senhor dessa igreja é Jesus Cristo. Não é Mamon. Amém? Nós não queremos pastorear seu bolso, não. Nós queremos pastorear você, para você ficar com o bolso cheio. E principalmente o coração cheio. Por quê? Porque é a Bíblia que está dizendo: vocês enriquecerão de todas as maneiras. Não está escrito isso aqui, ou se é na minha Bíblia que está? Não está escrito a mesma coisa na de vocês? Então não caia nessa conversa à toa, não. Que a igreja que fala de oferta só quer o dinheiro. Eu não sei com que igreja que essa pessoa caminha, nem com que pastor ela caminha. Mas você sabe, você tem caminhado, que essa igreja tem sido celeiro. Celeiro para a cidade, celeiro para outras igrejas, celeiro para as nações, pessoas de outras nações, pastores, líderes me escrevem, dizendo: eu escuto a pregação de vocês, eu prego na minha igreja. E a minha igreja está sendo edificada. Aleluia! Nós estávamos lá naquela conferência que teve naquele estádio, o último, estávamos lá, e eu estava olhando aquele estádio cheio, e eu estava me lembrando quantas vezes nós profetizamos isso aqui. Quantos lembram? 2 atos proféticos em unção América, já falei semana passada, uma vez de helicóptero, outra vez de avião, um avião pequeno, caminhadas de oração pela cidade, reuniões aqui de intercessão das igrejas em unidade, atos proféticos aí pela cidade. Todo mês tem vigília aqui, gente. Para avivamento, nós estamos clamando e buscando isso. Foi profetizado, está até gravado nas aulas do SIM.
uma aluna escreveu e falou assim: eu lembro quando vocês falavam, estádios vão se encher, estádios vão se encher, a igreja vai se unir e vai tomar os estádios. Foi profetizado. E eu falei: glória a Deus, nós temos parte em tudo isso aqui. Nós temos parte. Mas vocês não estavam lá com o microfone na mão, e daí? Nós temos estado nas regiões celestiais. Deus nos chamou para romper. E importa fazer o que o Senhor manda. É o corpo de Cristo, amém? Deus sabe, Deus está vendo, e não é para promover A, B ou C, é para promover o nome de Jesus. Graças a Deus, e muitos outros vão acontecer. Quantos lembram a adoração continental? Quantos anos, gente, no carnaval, o apóstolo é dos poucos que continuam fazendo adoração no carnaval. Muitos já pararam. Não, era só para aquela vez lá. Nós tivemos a honra de abrir a adoração continental da cidade, a primeira. Entramos lá com a arca. Quantos lembram disso? Fizemos a abertura e o fechamento, a chave que abre e a chave que fecha. E todo ano o apóstolo estava lá encabeçando, levantando igrejas. Não faz ideia da dificuldade para fazer os turnos de adoração ao Senhor. E até que chegou um ponto, era tanta desculpa. O Senhor falou: se eles não quiserem, faça você. Chame aqueles que querem estar adorando. Vocês estão semeando, vocês estão lançando a semente. E aquele que lança a semente, qualquer ela que seja, vai colher. Davi, quando foi vencer os gigantes, disseram para ele: sai para lá, pastorzinho de poucas ovelhas. Quem é você? Deus não vê como o homem vê. Semeia a tua semente, porque eu posso dizer com todo meu coração: a terra é fértil. É no propósito. Deus prometeu: eu vou prosperar pessoas, porque a obra dessa igreja é grande. Eu vou prosperá-las para que elas contribuam e somem nesta obra. Há muito ainda a ser feito. Há muito ainda a ser feito. E que você lembre dessas palavras e não deixe o diabo te roubar. Mateus 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado. Quem que falou isso? Jesus. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, generosamente vos darão, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão também. Aleluia, com a mesma medida. Qual é a medida da honra que você tem dado? Qual é a medida? Deus vai pegar para te dar a semente. E a mesma medida, o mesmo que você entrega para o Senhor, você está estabelecendo o padrão. Eu fui ministrar numa igreja, eu não pedi nada. No final, eles chegaram com uma oferta. Essa aqui é a nossa oferta do príncipe, pela fé. Oferta de ouro e de prata. E a pastora estava me dizendo esses dias: abriu o céu para o nosso povo. Depois daquela oferta de ouro, de prata, que nós entregamos, profética, abriu. Porque a Bíblia diz que a oferta de ouro, de prata, era dos príncipes, dos chefes, dos cabeças. Muitos, queridos, passavam a vida e não conseguiam dar uma oferta dessa. Mas eles, pela fé, entregaram. Eu não estou falando isso porque eu quero, para você, a Bíblia diz: Deus ama o que contribui com alegria, não com tristeza.
Não obrigado, não é por obrigação, não, é por decisão e fé. Eu louvo a Deus quando Deus começou a ensinar essas coisas para mim. Eu louvo a Deus. Desde então, nós passamos a viver pela moeda da fé, pela provisão de Deus. E Deus tem abençoado muitas pessoas aqui, você não tem testemunhado. Tem que testemunhar. A bênção deve ser contada para que edifique a outros e para que abra caminho para outros. Quantos têm bênçãos aí para contar? Aleluia. Deus abençoe de todas as formas, como nós lemos aqui. Nesse momento, nós estamos falando da bênção financeira, mas há vários tipos. Não pode ser como eu estava assistindo, o pastor falou, venha contar a bênção, irmão. A pessoa contou, olha, eu comprei meu carro, eu troquei de casa. Aí chegou uma senhorinha, falou, conta a bênção. Ela falou, Jesus me salvou, pastor. Ele falou, tá bom, irmão, agora conta a bênção. Senhor de misericórdia. Sério, gente? Tem misericórdia. É tudo que é bênção. A bênção contada abre caminho para mais bênção. E motiva, edifica outras pessoas. Até uma luta que você passou e venceu, ela vai virar bênção e vai edificar. E você vai se vingar do diabo. Amém? Em nome de Jesus. Coloque-se em pé com a sua oferta, com a sua semente. Aquilo que é o seu melhor, o melhor de um é diferente do melhor do outro, mas Deus acrescenta. Deus acrescenta a cada um. Aleluia. Cadê os irmãos com a... Ah, está aqui. O pastor Gustavo está aqui, que se você precisar passar o teu cartão, semeia sobre a palavra de Deus, a palavra do Senhor, não é a palavra de homem, não. É a palavra de Deus, nós estamos lendo a palavra e explanando a palavra. Não é doutrina de igreja, não. Aleluia. Ensine teus filhos também a semear. É muito importante para eles terem um coração liberal e serem bem-sucedidos na vida deles. Louvado seja o Senhor. Venha trazendo com alegria. Deus ama ao que contribui com alegria, não com tristeza ou por necessidade. A Bíblia diz que aquele que dá com alegria brilhará como o sol, porque Deus exalta e honra aqueles que o honram. Aleluia. Libera a tua bênção, Senhor. Segundo a tua palavra, nós te adoramos com o nosso melhor, Pai. Nós te adoramos com o nosso melhor. Abra as janelas do céu, Senhor. Lembra das tuas promessas para nós, ó Pai. Lembra das tuas promessas. Se houver alguém em dificuldade, libera o teu poder agora, sobrenatural. Toca e rompe com toda a cadeia de trevas, cadeia de miséria, cadeia de bancarrota, visitação hereditária. Em nome de Jesus, livra o teu povo das dívidas, da inadimplência, do fracasso, da vergonha. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Segundo a tua palavra, nós queremos liberar a tua bênção para a tua igreja, segundo a tua promessa. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Levante as suas mãos para